Então, gente, como eu estava falando para vocês, né? O tronco, dependendo de cada árvore, né? Ele traz como um banho, né? Um banho de limpeza, um banho de abertura, né? Cada um vem com o seu comando, tem o seu dono ali que responde ali, né? E também ele traz, gente, como o banho da aroeira, né? Que é um banho muito importante para demanda, para desfazer feitiço, né? O cedro, né, gente, é um banho muito importante, né? Para o crescimento, para o desenvolvimento, né? Para cura, gente. A gente usa bastante o cedro. Então, são vários troncos, gente, que, né, desde a época, né, muito antes, né, dos trabalhos serem feitos na nossa Umbanda, já vinham já sendo preparados através também da Jurema Preta, a raiz sagrada de Jurema, né? Jurema Preta ali eram feitos todos os rituais com essa raiz, né? Eram firmezas, eram defesas, eram proteções, né? Que eram feitas nos terreiros, muito antigamente eram preparadas essas raízes, esses troncos, né? Esses tocos, eles já vinham, né? Com uma força ali, já era feito todo um trabalho, toda uma direção. Nós temos aqui, gente, Jurema Preta, nós temos aqui a raiz, veio direto de lá do Nordeste para cá. E eram feitos assentamentos, gente, né? E muitas vezes esses assentamentos eram feitos assim dentro das tronqueiras, né? Onde a gente fala muito nas tronqueiras onde fica, né, o nosso povo ali. E a tronqueira que pega toda aquela energia mais negativa, né? Tudo que passa vem no equilíbrio, vem a parte mais alta no congá, e tudo que vai abaixo ali, todas as energias negativas vai ali para a tronqueira ela é responsável por segurar todas essas energias, por tudo que passa ali de negativo, de mais denso, e esses assentamentos eram feitos dentro das tronqueiras, né? E a gente usa, né, aqui os troncos, todos eles têm, né, dependendo da raiz, dependendo daquela árvore ali, vem correspondendo, né, a um trabalho, a uma firmeza, a uma direção, né, a gente coloca ali, assim, de uma vela em cima daquele tronco, toco, mas a gente sabe que ali tudo é preparado, não é apenas um tronco que tá ali, né, só para te colocar uma bandeja ali, para entregar, né? Tudo é preparado, tudo é entregue. Como eu digo na Umbanda, tudo é direcionado, tudo tem um firmamento. E eu vendo essa conversa, né, com esses irmãos, me chamou muita atenção quando foi falado sobre que a gente traz muitas outras religiões na Umbanda. Que a Umbanda está muito ampliada e o pessoal está trazendo muitas outras raízes, agregando junto da Umbanda, e está se perdendo as raízes que eram lá atrás. Bom, nessa questão dos trocos, né, eu concordo, porque aqui em casa eu tenho, né, a minha casa também é uma casa de almas, né? Nós trabalhamos aqui, né, as nossas santas almas. A minha casa também é uma casa que trabalha com as almas, é uma casa de almas, né, que a gente trabalha com as santas almas. E eu vou falar uma coisa para vocês aqui, a gente tem, né, essas firmezas, todo esse trabalho que era feito lá atrás, a gente aqui também trabalha, também é preparado aqui os nossos tocos, né? E eu vou falar uma coisa para vocês, eu concordo com tudo isso, que muita coisa não é falada, não é feita hoje em dia, mas o que eu discordo, né, na questão que foi falado, que está sendo trazido muitas outras raízes, muitas outros rituais, de outras vertentes, de outras culturas, de outras religiões na Umbanda, né? Embora a Umbanda já agregue muito outras religiões, ela abrace, as casas estão ampliando muito com outras religiões e está se perdendo, né, muitas raízes da Umbanda. O que eu não concordo?
eu concordo com a questão que muita coisa está se perdendo, muita coisa não é falada. Por exemplo, não vê falarem muito nos tocos, né? Porém, gente, eu tenho aqui, né? Eu faço esse trabalho aqui, né? Eu trago muitas coisas das raízes antigas. Me foi dado os caminhos, a direção foram preparados e estão sendo trabalhadas e vão ser sempre. Enquanto eu estiver viva, a minha casa segue domínios, direções e a minha ancestralidade. Eu sempre digo, trago das minhas raízes e estou aprendendo sempre com os meus guias, com os meus pais. Eles vão me mostrando os caminhos, vão me dando a direção e tudo é preparado, né? Eu sempre digo, a nossa casa foi preparada no espiritual, né? Para depois ser assentada aqui na terra. Eu sempre digo, a minha casa é uma casa abençoada, né? Porque tudo foi muito preparado, foi tudo muito direcionado, tudo tem uma firmeza, tudo tem uma direção. Então, gente, falando sobre isso, a única que eu não concordei com ele, com esse mestre, porque eu estava escutando ele falando com outros irmãos de religião, e eu acho ele um mestre, porque eu acho maravilhoso, eu ouço muito meus irmãos de religião, aprendo muito com eles, e tem muita coisa que ele traz que eu também trago na minha raiz e eu aprendo muito com ele, né? Ele tem uma sabedoria, um entendimento, um conhecimento muito grande, muito amplo. Ele estuda muito, né? E é maravilhoso. Mas tem coisas que eu não consigo concordar. Pode até parecer assim, gente, que é... Ah, mas é porque a tua casa traz isso, por isso que tu tá discordando. Não, gente, não é porque a minha casa traz. Porque eu volto a dizer, a minha eu faço desse jeito, a do outro não é errado. Eu não acho que é errado o olhar dele diante da percepção que ele acredita. Por isso que eu digo, não falo pela Umbanda, eu falo pela minha opinião e respeito a opinião de todos os meus irmãos. O que eu quero dizer é o seguinte, nessa questão das coisas se perdendo, eu concordo, né? Muita coisa nem é dita, nem é falada. Muitas vezes os médios trabalham anos e nem sabem sobre determinados rituais, determinado tá ali, as coisas acham que tá ali para enfeite, para decoração e não é. Eu acredito que muita gente não sabe de muitos trabalhos. Eu tô aprendendo, ainda tem muito que aprender também, gente, né? Mas eu trago essas raízes. O que eu não concordo é nessa questão de dizer que a gente está trazendo muitas outras religiões e não tá trazendo a raiz da Umbanda. Porque aqui em casa eu trago essas raízes. Nem todas as casas são iguais, tem rituais da minha ancestralidade que não fundamentos são fundamentos. Mas tem rituais que na minha casa tem, que na casa do meu irmão não tem rituais que lá tem, que meus ancestrais praticavam, nem tudo que eles praticavam lá atrás eu pratico aqui, óbvio, né, gente? Mas muita coisa eu trago, muitos fundamentos dentro da minha casa e, né, aquilo que me é direcionado, que me é preparado para me fazer, que eu estou sendo preparada para fazer, que eu aprendi, que foi feito assim. Porém, o que eu não concordo nessa questão de falar assim, traz as outras religiões. Eu trago outra religião na minha casa, por exemplo, falando da minha casa, não da casa do meu irmão, tá? Eu trago, por exemplo, Jurema Sagrada na minha casa, mas eu não fujo dos fundamentos da minha Umbanda. Porque a minha Umbanda, eu sigo, cultuo orixá, minha Umbanda é uma Umbanda cruzada, tem culto a orixá, já falei isso em mais de um vídeo, expliquei bem, não é nação, mas eu cultuo orixá, porém eu sigo todos os caminhos que eu aprendi e que eu estou desenvolvendo, que está sendo colocado para mim, preparar, firmar. E o espiritual ele traz, como me trouxe Jurema. Então a gente não pode simplesmente generalizar uma situação. E eu só vim fazer esse vídeo e falar sobre isso porque não é porque eu tô respondendo pela minha casa, não é porque eu tô fiquei chateada porque ele falou, porque eu trago outra religião e eu sou Umbanda. Não. Volto a dizer, dentro da percepção dele, do olhar dele, ele tá certo. E eu adoro
né, o conhecimento, a sabedoria que ele tem. O que eu quero dizer é que não dá para generalizar, né, gente? Porque eu tenho a minha Umbanda, eu tenho a mesa aqui, o Pai Benedito. A minha casa também é uma casa que trabalha com as almas, com as santas almas. A gente tem, é uma casa de almas também. Eu trago essas raízes mais antigas da minha Umbanda. Minha Umbanda é uma Umbanda muito antiga, é uma Umbanda cruzada, porque eu tenho a Quimbanda. A Quimbanda é uma outra linha, porém eu tenho meus Exu de Leis que trabalham aqui na casa. E eu volto a dizer, eu trago Jurema Sagrada nessa casa, que me foi dada, gente. Jurema foi, eu sempre falo para vocês, não fui eu que escolhi, não fui eu que busquei, eu não estudei Jurema, eu não pratiquei Jurema, eu não cultuei Jurema. Quando eu abri a minha casa, eu sabia que eu teria Jurema. Eu tive um contato imediato com essa linha e eu volto a dizer, as coisas comigo aconteceram dessa forma. Tanto que eu contei a história da Jurema Sagrada para vocês, que quando eu soube que eu teria Jurema Sagrada, foi algo que para mim eu me espantei porque eu não tinha conhecimento nenhum sobre Jurema. Então, para mim, eu também fiquei assim, como assim eu vou ter Jurema? É a raiz de Jurema. E a espiritualidade me mostrou, me trouxe essa raiz. Ela mostrou para mim, ela deu um jeito de trazer, num dia que eu estava numa obrigação de Jurema, sem ninguém saber, sem eu saber, porque as coisas no espiritual, gente, não cabem numa caixa, o que é para um não é para todos. Cada um tem um caminho no espiritual. Eu não tinha pretensão nenhuma de ter Jurema Sagrada, eu não tinha pretensão nenhuma de ter a mesa. Eu sei que isso não foi falado para mim, ele falou de modo geral, ele nem me conhece. Eu conheço ele porque eu conheço várias pessoas que é uma pessoa assim que muitas pessoas conhecem e eu admiro muito, respeito muito, tenho muita admiração, tanto que eu ouço, eu escuto, eu vejo e eu admiro muito. Mas o que eu quero dizer é que a gente não pode generalizar, porque eu trago outras linhas de trabalho na minha casa de Umbanda, mas não interfere em nada nas minhas raízes, na minha ancestralidade, nos fundamentos da casa, nos trabalhos que são feitos. E muita coisa que eu trago lá de trás, nas casas que eu estive, eu não tive. Mas foi me dado, foi me mostrado cada direção, cada caminho, cada pedacinho, cada firmeza dentro dessa casa. E Jurema Sagrada foi uma prova disso, porque eu não tinha acesso a Jurema, eu não entendia nada sobre Jurema. Está sendo um estudo muito grande dado por um pai velho, o estudo dela na ciência de Jurema. A gente está aprendendo, a gente está numa iniciação. É diferente aqui no Sul, não é como é praticado em outros estados. Nós recebemos essa raiz direto de pessoas que têm esse conhecimento, que trabalham no meio, que trazem essa cultura, que conhecem essa raiz, que vivem nesse espaço, que aqui no Sul não tem raiz de Jurema Sagrada, a Jurema Preta. E ela chegou para mim no meu centro, no dia que eu estava numa obrigação, uma pessoa que veio de lá, trouxe essa raiz, sem saber que eu estava na obrigação, no dia da obrigação, entrou com a raiz. Então, Jurema mostrou, né? Os mestres juremeiros trouxeram essa raiz para casa. Porque até então eu também sempre tive essa situação, mas como eu vou ter Jurema se o sacramento, a raiz sagrada de Jurema é um dos maiores sacramentos? E eu falei no vídeo para vocês como aconteceu. E tudo que acontece comigo no espiritual é assim. Não fui eu que pedi, não fui eu que... de dizer assim, eu olhei, achei bacana, vou cultuar isso. Não, gente, nunca me chamou atenção. Se eu olhei, eu volto a dizer, foi num documentário, foi no Globo Repórter, nunca me chamou atenção, nunca foi algo que me atraiu, de dizer assim, eu gosto disso, por isso eu vou praticar. Por isso que eu falo, a gente não pode generalizar, né? Pode acontecer de muitos irmãos trazerem várias situações para dentro da casa e fugir de um contexto do que é um fundamento, isso pode acontecer. Mas no meu caso, eu trago essas linhas, mas não fui eu que pedi para trazê-las. Mas elas chegaram até mim, gente. Eu sonho, eu enxergo, eu sinto.
as coisas acontecem, os pais gritam de manhã, de tarde a coisa acontece. Não é eu, gente. Jamais eu viria na frente de um congá e inventaria uma situação para chamar atenção, para ganhar dinheiro, para isso, para aquilo outro. Então a minha casa é uma casa de umbanda, eu trago as minhas raízes, eu trago da minha ancestralidade, eu trago muitas coisas lá de trás, que nas casas que eu estive, mas eu trago muitos fundamentos na minha casa que nas casas que eu tive não tinha. Aliás, muitas linhas que eu trabalho na minha casa de umbanda não tinha nas casas que eu me aprontei. Mas as minhas entidades chegaram e foram preparando, e foram direcionando, e foi feito os firmamentos, e foi feito os assentamentos, e a coisa foi acontecendo. Foi assim que aconteceu, gente. Eu já era pronta na parte de Exu, já era pronta na parte de caboclo, mas nas minhas casas que eu estava não tinha cigano, não tinha as bruxas. Mas a coisa aconteceu. Como o Jurema aconteceu, como a mesa aconteceu, que para mim está sendo um aprendizado muito grande, mas eu tive que estudar um evangélico que eu não, apesar da minha mãe ser kardecista, minha mãe ficou anos no Kardec, se eu fui umas 4, 5 vezes no Allan Kardec com a minha mãe foi muito, porque eu sempre fui umbanda, gente. Tive em casa de nação mais de uma vez, mas eu sempre fui umbanda. Então, gente, o que acontece? Eu tenho culto aos orixás, porque minha umbanda é uma umbanda de Omolocô. E eu trabalho com as almas, porque eu tenho as santas almas. Eu tenho aqui a cruz das almas, eu tenho aqui a minha casinha dos fundos, eu tenho o meu baraque na frente, eu tenho a minha tronqueira. Mas, gente, não fui eu que escolhi, eu fui escolhida, é diferente. Foi dado para mim, foi colocado, foi posto na minha frente. Eu enxerguei os meus cruzamentos serem feitos novamente. Então são coisas que a gente fala para as pessoas, muita gente vai dizer, isso é coisa da tua cabeça. Isso é para chamar atenção, isso não pode ser verdade. Por isso que eu aprendi isso com meu irmão, tem coisas que é pra gente. Não adianta a gente falar para as pessoas, porque muita gente não vai acreditar na gente, mas eu não tenho por que mentir, gente. Eu tenho prova, eu tenho relatos, eu tenho respostas, eu tenho pessoas que participaram, que estiveram juntos, que estiveram presentes, viram, sentiram, presenciaram coisas que aconteceram comigo dentro dessa casa, que vem acontecendo e que é mostrado. Os pais falam, eles mostram, é diferente. Não fica no papel. Até então, há 2 anos atrás, estava tudo num papel. E tudo foi desenvolvido, e tudo foi acontecendo, e a coisa aconteceu, explodiu, aconteceu, veio, chegou até mim. Então, gente, não é coisa minha, mas eu vou ter a força, eu vou ter o poder de trazer uma raiz lá de longe, num dia de uma obrigação que eu estou fazendo, uma consagração, vai chegar uma raiz que veio sem a pessoa saber, me trazendo um presente desse lugar, vai chegar exatamente no momento, sem saber que eu estava nesse momento, ia chegar 3 meses depois, foi antecipada a viagem, teve que chegar antes e me chegar no dia para me fazer uma surpresa, e eu estou numa obrigação, e entra a raiz no momento que eu estou ali firmando a minha obrigação. Então, gente, o que eu quero dizer com isso? O que eu quero dizer com isso é que eu concordo que muita coisa está se perdendo. Realmente, muita coisa está se perdendo, mas a gente não pode generalizar. Não fui eu que coloquei. Quando eu soube que eu teria uma casa de umbanda, começa assim, ó. Eu nem imaginava que eu ia ser cacique, gente. Eu nem imaginava que eu ia ser cacica, gente. Quando os pais disseram, agora tua vida vai mudar, ou tu decide, ou parou por aqui, eu pensei, eu vou ter que voltar para uma casa de religião novamente. Porque eu me afastei das casas de religião.
Mas da minha espiritualidade nunca, porque eu trabalhava direto para as pessoas, foram mais de 20 anos trabalhando para as pessoas, foram, vamos supor assim, ó, de 30 anos, 15 anos, eu me aprontei em 16, 17 anos, 15 anos de apronte, e foram mais 10, 12, 13 anos trabalhando para as pessoas, foram 30 anos como médium trabalhando, e sendo que 15 anos dentro de casa de religião e 10 anos, 20 anos dentro de uma casa de religião, entre 2, 3 casas, e 10 anos trabalhando para as pessoas sempre. Que eu conto para vocês, não tenho vergonha de dizer assim, uma conta no pescoço. Mas os pais chegavam, trabalhavam, faziam o que tinha que fazer, e aí se isso, as pessoas ficavam bem, eu ficava bem, até que não deu mais para fazer isso. Foi quando eu soube que eu teria que assumir, só que o meu assumir até então seria, para mim, entrar de novo numa casa de religião, porque eu sempre achei que eu ia ser filha na religião, não dirigente. Mas não, eu estava sendo preparada para ser dirigente, gente. E faz 35 anos, vai fazer esse ano que eu trabalho, gente. Com os meus chefes, as minhas frentes, faz 35 anos. Não são 3 dias, 3 meses, 3 anos. São 35 anos, eu tenho 48, gente. Eu tinha 14 anos que eu incorporei e a minha entidade chegou com fala dando passe. E eu tive que entrar para uma casa e iniciar numa casa porque eu estava trabalhando. E minhas entidades chegaram com fala porque eu trago heranças dos meus ancestrais, do meu avô. O seu Exu Caveira é a herança do meu avô, que era cacique. Então, assim, gente, as coisas comigo foi assim. Então, eu não posso generalizar, porque as pessoas trazem outras religiões, botam na Umbanda e não trazem os fundamentos. Eu trago todos não. Volto a dizer, quem sou eu? Eu trago aquilo que me é dado, que me é mostrado, que me é dirigido, que tem que ser feito na minha casa. A Umbanda é muito maior, a gente vai morrer e vai nascer e vai ter coisas que não vai dar tempo da gente fazer na casa da gente. Mas a gente tem que aprender, a gente tem que estudar, a gente tem que aprender com os nossos mais velhos, porque tem muita coisa que não é dita, tem muita coisa que não é falada, tem muita coisa que tem e as pessoas, voltam a dizer, muitas casas estão ali, participam, giram, trabalham, os guias sabem, mas os médios não sabem. Por isso que eu faço questão de ensinar. Então, quando eu ouço, eu vou falar dos... Eu tenho na minha casa, eu tenho essas firmezas, eu faço. Esse culto eu pratico, esse trabalho eu faço. Eu explico para os meus filhos, eu ensino. Só não aprende quem não quer. Eu sempre falo para eles, vocês vão estar sempre aprendendo, vocês têm que querer. Tragam um caderno, anotem. Então, quando ele falou isso, porque eu adoro ele, eu acho ele assim maravilhoso. Eu concordei com essa questão das coisas, que muita coisa não é falada, muita coisa não é dita, mas ao mesmo tempo eu senti na pele algo que, apesar de eu ter mais linhas de trabalho, de eu ter a quimbanda para minha defesa, porque meus Exus são cruzados, meus Exus têm a faca deles. Eu corto para o meu bará, não corto para os orixás. Né, pros outros, não corto para os outros 16 orixás que eu tenho na casa, mas pro bará eu corto. Eu tenho permissão para cortar pro bará e eu corto com a minha faca pro bará e graças a Deus tá dando certo e sempre deu certo. Mas eu não posso cortar para Oxalá, para Iemanjá, para Ogum, para Mãe Ansã. Eu não posso, eu não sou da nação, eu sou Umbanda. E tenho a quimbanda que eu corto para os meus Exu, mas para o meu bará eu tenho permissão de cortar. E trabalho para orixá eu tenho permissão, porque eu cultuo orixá, eu só não corto para orixá, porque eu não sou nação, mas para o meu bará eu corto. Eu tenho licença para cortar. Então, assim, gente, muita gente vai dizer que não pode. Mas na minha tradição eu posso. Eu tenho búzios, mas é de Exu, não é de santo. Tem 16 Exu que respondem nos meus búzios. Eu jogo baralho cigano e jogo o tarô das bruxas. E quando eu me aprontar no Juremê, que a gente leva 14 anos para se aprontar na Jurema, eu vou ter o jogo na Jurema, eu vou ter as pedras. Porém, gente, não foi algo que eu quis, eu coloquei. Eu quis trazer para minha casa, não foi algo que foi implantado. Foi desenvolvido, está sendo um aprendizado.
Eu não fico na internet olhando como se faz Jurema e eu vou ver a sessão aqui, como é feita a reunião, como é feito o ritual, o culto a Jurema. Vou vir aqui na frente do meu congá, na frente do Pai Oxalá e brincar de Jurema Sagrada. Jamais eu faria uma coisa dessas. Jamais eu brincaria com o meu sagrado. Eu posso ter todos os meus defeitos, mas jamais eu faria isso. E como jamais eu faria uma coisa dessas, eu sei que não foi falado para mim. Porque, volto a dizer, quem falou nem me conhece, nem sabe que eu existo. Mas eu senti como muitos irmãos que de repente também trazem muitas outras culturas, muitas outras linhas, e que não é da cabeça da gente. Não é algo que a gente está trazendo para mudar, para chamar atenção, para fazer mídia, para ganhar dinheiro. Então a gente não pode generalizar. Existem coisas e coisas. Então, nessa questão de muitas coisas estarem se perdendo, sim, eu concordo. Até fiz um vídeo sobre isso. Nessa questão da gente ter uma Umbanda e trazer outras linhas, a espiritualidade ela está se abraçando. A espiritualidade ela está se unindo. A Umbanda ela está atravessando, ela é universal. Ela está atravessando fronteiras. A Omolocô ela já traz várias culturas. Diferente da Umbanda branca, da Umbanda sagrada, existem várias Umbandas, tem a esotérica. A Omolocô, ela cultua orixá e ela já traz outras culturas. Já faz parte dos ritos, já faz parte do fundamento da Omolocô. Então a gente não pode generalizar, traz várias religiões. Eu nunca pensei que eu teria Jurema. Eu nem imaginava isso. E tá sendo maravilhoso, gente. Maravilhoso. A mesa também. Tô aprendendo muito a ter disciplina com a mesa. A mesa tá me disciplinando. Tá me botando assim, ó. Porque quando eu fui preparada para abrir a minha casa, eu tava muito doente. Eu enxerguei os espíritos ali. Eles falavam comigo, eu enxerguei. Aqueles homens falavam, conversavam comigo. Eu já contei essa história para vocês. Eu achei que eu estava doente, porque eu já estava mesmo doente fisicamente, que eu achei que a minha cabeça também estava. Só que aí as coisas começaram a acontecer. Os pais falavam, as coisas aconteciam. Os pais falavam uma coisa de dia, de tarde a coisa acontecia. Então as coisas foram acontecendo. E eu recebi muita doutrina. Toda a direção me foi dada, ó, tuas linhas de trabalho vão ser essas, tu vai ter essa, isso, tu vai fazer desse jeito, vai ser assim. Tudo foi dado para mim, foi direcionado, meus protetores sempre me dando a direção. Porém, quem foi me trazendo todo o equilíbrio, que foi me trazendo, trabalhou primeiro toda a minha energia, meditando, me direcionando no meu dia a dia para mim me suprir energicamente, que foi assim que eu me curei do meu problema de saúde. Foram esses espíritos que vêm nessa linha kardecista, que eu não tinha esse contato direto. Porque a gente é médium, a gente acha que trabalha só com os guias da Umbanda. Na linha do Oriente mesmo, gente, é só um pequeno exemplo. A gente abriu a linha do Oriente com ciganos do Oriente. A gente tem os ciganos do Oriente. Eu trabalho com a Esmeralda. Porém, a gente recebe doutores na linha do Oriente. A gente recebe cientistas. Eu mesma tenho cirurgias espirituais. Eu já sou uma médium de cura. Tanto o seu Rompimato, que é o meu chefe da direita, quanto o seu Caveira, que é o meu chefe da esquerda, os dois são da cura. E eu recebo o doutor Luiz de Alcântara, que faz as cirurgias espirituais. Então, eu sou uma médium, não trabalho só com caboclo, preto velho, Cosme e Exu. Eu tenho malandro, eu tenho cangaceiro, eu tenho ciganos do Oriente, eu tenho cigano na esquerda. Eu tenho Exu, eu tenho Pombogira. Eu trabalho com o Pai Benedito na mesa, mas eu recebo o Pai Benedito também, que nos está dando a doutrina de Jurema Sagrada.
Eu trabalho com uma bruxa. A minha egrégora é bem grande, gente, espiritual. Eu nunca pensei que eu ia trabalhar na mesa. A mesa para mim está sendo um aprendizado, eu tive que estudar. Eu estudava, eu lia, gente, os livros, porque foi tanta coisa acontecendo ao mesmo tempo, que eu estudava, quando eu estava indo para o meu trabalho, sempre na ida e na volta. Era aquela viagem, sabe, de ônibus até chegar no trabalho. Eram os momentos que eu conseguia pegar os meus livros e ler, estudar, e ouvir por áudio, e estudando ali, nessa ida e nessa volta sempre. Eu fui lendo assim, porque eu já tinha lido, mas eu precisei estudar. Não é um estudo como uma mesa kardecista, porque uma mesa kardecista, para te estar na mesa, tem que estudar 10 anos praticamente. Não sei como está agora, mas eu aprendi que era assim. Mas comigo foi diferente. Eu não tinha esse tempo, eu já estava firmando a minha casa. Os pais vão me dando a direção, vão me dando a intuição, tu tem que ler, tu tem que estudar, hoje tu vai ler tal livro, tu vai fazer tal coisa, hoje tu tem que fazer, tens que estudar agora. Comigo tudo foi assim. A minha mesa, eu digo que é uma mesa alternativa, porque não é uma mesa de Allan Kardec, porque tu ter uma mesa de Allan Kardec, tu ser um médium numa mesa, tu tem que estudar anos. Minha mesa é uma mesa alternativa, onde eu recebo espíritos que vêm nessa linha, trazendo doutrinas. Pai Benedito, ele traz mensagens, né? Ele psicografa, né? Tem o Calunga que ele fala sobre a vida com as pessoas. A Patrícia, ela é socorrista, ela fala muito sobre o espaço, sobre a gente ter esse entendimento fora, né? Da Terra, como as coisas funcionam do outro lado. É um trabalho alternativo que eu recebo esses mentores de luz na mesa. Dr. Luiz de Alcântara, ele opera as cirurgias espirituais, ele chega, eu me visto toda de branco, flamentando toda ali, ele chega ali, faz a cirurgia, né, ali. Não é escrito ponto, não é cantado ponto, a gente não firma vela no dia das cirurgias, nada. Ele simplesmente chega, bota o tapa-pó branco, vai ali e opera. Jurema Sagrada é um outro rito, é uma outra religião, é um outro fundamento. Cada trabalho na Jurema é um trabalho, é um ritual diferente, é diferente da Umbanda, é muito parecido, alguns pontos, mas não é igual aos pontos que a gente puxa na gira, porém a gente recebe os caboclos igual os Exu, antes para limpeza, põe que para depois os mestres juremês poder passar, cada ritual é um ritual, tu não pode pular um ritual, tem que fazer toda uma sequência diferente da gira. Mas isso tudo para mim, gente, foi dado. Não foi algo que eu escolhi, porque eu gostei, porque eu achei bonito, eu olhei na internet. Então eu só vim falar isso, fazer isso, não é um desabafo, não é um questionamento, não é julgando esse meu irmão, porque eu admiro muito esse meu irmão, mas só para falar de um modo, não por mim, mas por muitos irmãos. Que muitas vezes é desenvolvido, é trabalhado, é feito algo dentro de uma casa. Uma entidade chega, né, um mentor determina, trabalha, direciona, que não é coisa que é na nossa cabeça. Não é a gente que trouxe. Cada um tem uma mediunidade, cada um tem uma espiritualidade. Nós somos diferentes. Então, só para corrigir que não existe o certo nem o errado, que em muitas casas pode ser que se traga muita coisa e as coisas fujam de uma raiz, de um fundamento. Pode acontecer, mas que cada casa é uma casa, que cada casa tem uma direção, cada casa tem uma raiz. Cada casa traz uma ancestralidade, e cada médium é um médium, a mediunidade de um não é igual a de outro. Então a gente não pode generalizar, porque assim como a minha casa traz essas linhas, outra casa também pode trazer, e pode ter sido dado ou recebido no espiritual como nós recebemos aqui.
Não fomos nós que escolhemos, não fomos nós que decidimos, foi nos dado. Assim como foi dito para mim, vocês só vão vestir o branco a partir de agora. A gente foi uma briga muito grande. Eu pedi para botar o vermelho e preto na parte de Exu, porque eu tinha quimbanda, tá? Meus Exu eram cruzados, embora eu não cortasse, só quando tinha obrigação, na casa dos meus caciques, eu não cortava, mas eu já tinha faca. Fui cortar depois que eu abri a minha casa, eu cortava só na casa dos meus caciques. Eu não cortava em casa, eu não tinha minhas firmezas de Exu em casa, eu tinha faca, minhas facas estavam na casa do meu cacique. Eu fui cortar quando eu abri a minha casa. Já tinha as facas, mas as minhas coisas ficaram, tanto que a minha cacica mandou as facas para mim na minha obrigação. Porque as minhas coisas estavam tudo lá. Então, assim, eu corto para minha defesa, porque a minha casa tem muitas firmezas, tem muitas linhas, e meus Exus são cruzados. Mas eu volto a dizer, seu Exu Caveira é da cura, ele opera como seu rompe-mato. Mas a gente trabalha certos trabalhos que são feitos, que é mais embaixo, um buraco é mais fundo, a gente não manda nada de volta, mas muitas vezes a gente tem que desfazer as maldades das pessoas. E o buraco é mais fundo, a nossa casa a gente tem as defesas necessárias e a faca para poder cortar, para fazer uma troca de saúde para alguém que esteja precisando. Porque eu tenho as minhas defesas e é para isso que eu tenho a quimbanda. Não para fazer maldade, não que a quimbanda faça maldade, não é isso que eu estou dizendo, gente. Não vamos pensar que quimbandeira é do mal, não. Cada casa é uma casa. É que nem a mediunidade. A mediunidade ela não escolhe ser do bem ou do mal. Quem escolhe é o médium. Só que a quimbanda é uma outra linha, é um outro fundamento, diferente da Umbanda. A Umbanda é caridade, a quimbanda é um outro trabalho. É uma outra linha, tem um outro fundamento. Na Umbanda, a gente cobra o axé para os Exus, e a gente vai, desfaz feitiço, desfaz trabalho, vai para cemitério, muitas vezes desfazer trabalho, a gente mexe nos trabalhos ali, trabalhos pesados muitas vezes a gente tem que desfazer, a gente mexe com energias, com trabalho, vai para a encruzilhada, vai para a lomba, vai para a figueira, vai para a praia, então a gente cobra. Porque a gente está desfazendo o trabalho de outras pessoas, abrindo caminhos para as pessoas, para dinheiro. É uma outra situação, diferente da Umbanda, que nossos Exus são de lei, trabalham ali para proteção, para segurança, muitas vezes trabalham ali, fazem um descarrego, vão ali, operam, nada de ser cobrado, gente. Agora, se, dependendo do trabalho que tem que desfazer um feitiço, um negócio brabo aí, teus Exus tem que sair para a rua, é uma outra linha, porque aqui a gente não é olho por olho e dente por dente, a gente não devolve nada para ninguém, a gente só desfaz a maldade que é feita. E a gente se defende com a nossa proteção, com a nossa segurança, desfazendo as demandas que são dadas, mas a gente não manda de volta. Por isso que eu digo, gente, eu sou da quimbanda, eu tenho faca de Exu, mas eu nunca levantei uma faca para fazer mal para ninguém. Então, assim, ó, só para falar para vocês que a gente tem linhas na nossa casa, mas a gente não pode generalizar, porque as casas hoje em dia trazem outras linhas e fogem do que é Umbanda. Não, eu sempre falo, eu tenho a Umbanda, tenho Jurema Sagrada é uma outra religião na Umbanda, o que é feito na Jurema é feito na Jurema, embora os caboclos Exu trabalhem também, para os mestres poder chegar. Ela faz parte da casa, mas ela não é Umbanda, ela é uma outra religião na Umbanda, mas nossos guias chegam para trabalhar. Então tudo está ligado, tudo está conectado. E a espiritualidade é muito maior, não é só aquilo que a gente aprendeu, que o nosso mestre, que o nosso sacerdote, que o nosso dirigente, que o nosso Pai de Santo falou. Ela é muito maior, ela é muito mais antiga. Ela é muito maior daquilo que a gente aprendeu. Ninguém sabe de tudo um tudo. Então a gente não pode generalizar.
Eu não digo que está errado no ponto de vista, mas no meu ponto de vista, no jeito que aconteceu as coisas comigo, eu não posso concordar que hoje em dia as pessoas trazem tantas coisas e fogem do que é a Umbanda verdadeira. Para mim, a Umbanda verdadeira é a manifestação dos espíritos na prática do bem e do amor, é amar a Deus acima de todas as coisas, é seguir as leis de Cristo, é a gente vestir o nosso branco, é a gente bater a nossa cabeça, é a gente ajudar o próximo e a nós mesmos, é a gente abraçar todos os nossos irmãos, fazer a nossa caridade, que não é só dentro do terreiro. Nós, como os médiuns, a gente tem o dever de melhorar todos os dias, sempre melhorar mais. É a gente fazer o bem sem olhar a quem. Isso é Umbanda. Então não importa se tem bruxa, não importa se tem duende, se tem encantado, se tem elementar, não importa se tem sereia. Porque se tu sabe de se a casa sabe de todos os fundamentos, tem aquelas linhas só, vamos pôr assim, as 7 linhas. Mas se não cumprir com amor, com dedicação, com fé e com caridade, não é Umbanda. Só porque tem todas as linhas. Então, nesse sentido que eu estou me colocando, pessoal. E desejo para todos vocês uma boa noite. E com todo respeito a esse irmão que se colocou dentro do ponto de vista dele, volto a dizer, ele não está errado na percepção dele. Mas eu volto a dizer, cada um tem o seu caminho. Para cada um é dada uma missão. Todos eu respeito o ponto de vista de cada um. Mas quando eu falo da minha casa, eu me coloco não no sentido de dizer que está certo ou que está errado. Eu me coloco no sentido que não é porque eu tenho mais linhas, como muitos irmãos têm dentro da nossa Umbanda, que a gente está enfatizando e que a gente está apagando a nossa raiz. Eu conheço casas que não trazem linha nenhuma, a maioria não, isso é até errado dizer. Muitas casas que eu conheço que não traz linha nenhuma diferente e que não traz uma terça parte dos trabalhos que são feitos e que foram feitos lá atrás. Então não é porque tem uma linha a mais, 2 linhas a mais, eu volto a dizer, depende da direção, da ancestralidade, do ritual e do fundamento de cada casa. Era esse o recado que eu tinha para dizer. Axé.